Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. A gente chegou no nosso limite, nós não estamos tendo como atender os nossos pacientes infectados pelo Covid. As pessoas têm que entender que esse momento agora que a gente chegou, realmente vai ter gente que não vai ter vaga. Ontem eu tive que, infelizmente, pela primeira vez a gente não conseguiu dar um jeito, não teve jeito, não tinha vaga. É real a situação de ausência de acomodações de alta qualidade para assistir as pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. Não há mais distinção de privilegiados ou de pessoas desvalidas. Todos estão, além de vulneráveis, com o risco de terem a sua assistência prejudicada. As pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante é 48 horas de uma loja funcionando? O ouvido humano. Desculpe. O primeiro depoimento que você escutou logo na abertura deste episódio é de Milena Pietrobon, secretária de saúde da cidade de Arquimedes, em Rondônia. O segundo foi dado pelo médico Mário Cardone, que atende na rede pública e na rede privada de Porto Alegre. O terceiro é o governador da Bahia, Rui Costa. Na tarde de segunda-feira, mais da metade dos estados brasileiros operava perto do limite de leitos em UTIs para pacientes com Covid em estado grave, com ocupação superior a 80% da lotação máxima. Nas diferentes regiões, neste momento, centenas de pacientes esperam por um leito. E por mais que as equipes médicas se esforcem, a própria criação de novas vagas tem limites. Quando a gente fala de abrir vaga, a gente tem que pensar em várias coisas, não é ter um leito. A gente precisa ter equipamento, a gente precisa ter a mão de obra, que é o pessoal da área da saúde, que nós já estamos em falta. Então a situação é muito complicada agora. Nesse cenário, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, divulgou na segunda-feira uma carta aberta, na qual defende medidas extremas, como um toque de recolher nacional entre 8 da noite e 6 da manhã e o fechamento de bares, praias e escolas em todo o Brasil. Também apela por um novo decreto de emergência sanitária, o que facilita a liberação de dinheiro. Pede ações para que os estados possam comprar vacinas, a retomada do auxílio emergencial e também a adoção de um plano de comunicação sobre as medidas de prevenção, aquelas rechaçadas pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, quando decidiu atacar o uso de máscaras com base numa enquete online feita na Alemanha e cujos dados podem ter sido deliberadamente distorcidos de acordo com os próprios organizadores. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Não vou entrar em detalhe porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. Diante de profundas contradições e obstáculos na condução das ações oficiais, a pandemia atinge o seu pior momento no Brasil. Afinal, qual é o limite da atuação dos governadores para assegurar leitos e comprar vacinas? O que os estados têm a dizer sobre os recursos que o governo afirma ter enviado para combater a pandemia ao longo do ano passado? As medidas de restrição à circulação propostas pelos secretários são factíveis? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o presidente do CONAS, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Fique com a gente. Secretário Carlos Lula, alguns governadores nesse momento já trabalham com um cenário de compra de vacinas pelos próprios estados para compensar esse atraso e também os erros do Programa Nacional de Vacinação contra a Covid. O que a gente tem de concreto em relação a isso? O que a população efetivamente pode esperar desse tipo de iniciativa? Hoje, o que os governos estaduais, os governos locais estão tentando fazer é dar um pouquinho mais de agilidade ao processo de vacinação no país, que é muito lento.
Hoje os Estados Unidos está vacinando 2,5 milhões de pessoas por dia. A gente não está conseguindo vacinar 300 mil pessoas por dia. Então os governos locais estão se organizando, os estados têm tentado efetuar a compra diretamente de vacinas, diante da dificuldade do PNI se efetivar em plenitude, e também tem encontrado barreiras. Eu acredito que talvez nas próximas semanas a gente consiga algo concreto, mas tem sido muito difícil, porque os laboratórios eles preferem negociar com entes nacionais. É melhor vender 5, 10, 20 milhões de doses para o Brasil do que eu fatiar isso em algumas milhares de doses para diversos estados. Então não tem sido fácil essa negociação, mas ela tem sido feita. Pelas redes sociais, o governador do estado, Helder Barbalho, falou da possibilidade da compra de doses da vacina russa, a Sputnik. Eu quero acreditar que ainda no mês de março, abril, eu acredito que a gente vai ter um horizonte mais claro disso, de alguns estados conseguindo comprar vacina fora do Plano Nacional de Imunização, para além da vacinação do Ministério. Mas, secretário, tem a possibilidade, por exemplo, de um consórcio dos estados para conseguir fazer essa compra num bloco maior, ou cada estado tem que negociar individualmente? Então, os estados eles conseguiram e eles entenderam que seria muito mais simples comprar isso por meio de um bloco e não de um estado só. Se o Maranhão vai comprar 1 milhão de vacinas, isso é irrelevante, mas de repente, se eu consigo, junto com outros estados, apontar mais doses, já fica algo interessante para os laboratórios. Então, o que os estados têm feito é tentar negociar essas compras por meio de consórcios. A gente tem o consórcio da Amazônia Legal, a gente tem o Brasil Central, a gente tem o consórcio Nordeste. Então, todos eles estão se mexendo no sentido de tentar efetuar essas compras. Secretário, qual é a realidade hoje de financiamento dessas medidas de enfrentamento à Covid? Porque o governo federal chegou a divulgar, inclusive, dados de repasse aos estados, mas juntando ali todos os repasses, inclusive constitucionais, que não tem nada a ver com combate à Covid, né? E houve uma resposta dos governadores. E a gente sabe também que os leitos que foram abertos para tratar pacientes de Covid perderam financiamento federal, né, na virada do ano, quando acabou o orçamento de guerra. Qual é a realidade hoje de repasses e a situação financeira dos estados para fazer esse enfrentamento? É muito triste ter, por meio do presidente da República, fazendo o enfrentamento dessa forma, que quer fazer o enfrentamento político com os governadores, divulgando dados errados. Ele divulgou dados errados de todos os estados, todos, um por um. E ele foi divulgando dados que não tem pé nem cabeça. Ele podia dizer qual foi a base de cálculo para ele fazer chegar àquele montante ali. Me parece que ele misturou repasse constitucional de FPE e FPM, um repasse constitucional da saúde também, com que foi verba de Covid. Se ele for no site da transparência, do governo dele, lá do governo federal, ele vai olhar quanto é que cada estado recebeu, de forma bem, bem clara. E é muito, mas muito longe de qualquer valor daqueles ali que ele divulgou. E o que aconteceu de janeiro para cá é que, de fato, houve uma diminuição drástica do financiamento do governo federal, mesmo a gente tendo o recrudescimento da doença. A gente enfrenta o pior momento, nunca tivemos tantos óbitos em razão da Covid-19, e o governo federal achou que era adequado chegar nesse momento e estar fechando o leito de UTI para a Covid. Em Curitiba e região metropolitana, mesmo com a ativação de 25 leitos na capital na metade de fevereiro, 159 pessoas aguardavam uma vaga em hospital até ontem, segundo a CESA. Os estados e municípios passaram a bancar esses leitos com seus próprios recursos e a gente acabou tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal que disse o óbvio: olha, isso não é um favor que o governo federal está fazendo, isso é um direito dos estados, portanto o dever do Ministério da Saúde financiar os leitos. Na quinta-feira última a gente teve uma reunião e é tão verdade que o Ministério reconheceu o seu erro e fez esse pagamento, vai realizar o pagamento de maneira retroativa, a janeiro e fevereiro. Porque reconheceu que deixou de financiar de maneira adequada os leitos nesse período. Secretário, tanto em relação às vacinas quanto nesse episódio da liberação de verbas para a Covid ao longo de 2020,
Fica clara essa falta de confiança entre os estados e o governo federal, algo que na verdade não é de hoje, já vem desde o início da pandemia. Em quais outras ações que os senhores consideram importantes que essa falta de entrosamento está afetando diretamente a gente, a sociedade? Eu posso falar de algo singelo. A gente, por exemplo, campanha de comunicação. Desde o início da pandemia, o Ministério não foi na televisão para pedir para as pessoas lavar a mão. E não é por falta de ação do Ministério. Não é porque não tenha combinado campanha com a gente, ou combinado medidas e protocolos de segurança com a gente, medidas de distanciamento social com a gente. É porque o presidente não quer, porque o presidente não acredita. A gente não tem uma propaganda do Ministério da Saúde na televisão para dizer para a gente colocar a máscara. Porque o maior propagandeador do não uso da máscara é o próprio presidente. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? Então, assim, tem coisas que a gente consegue tecnicamente conversar, avançar, só que sofre o boicote de cima. É uma tristeza, mas é o retrato desse um ano que a gente tem vivido no país. Secretário, o CONAS divulgou uma carta aberta defendendo vários pontos de medidas de restrição e distanciamento que deveriam ser adotadas nacionalmente. Mas o que a gente percebe é que é difícil para governadores e prefeitos adotarem essa medida por um tempo mais prolongado, porque parte da população resiste, porque os empresários resistem, porque também não tem um apoio federal mais amplo nesse sentido de antecipar o auxílio emergencial, fazer medidas também de proteção ao emprego e ao pequeno empreendedor. O senhor acha que é factível, de fato, a gente vai assistir essas medidas de distanciamento de forma unificada no país todo? O que vocês acham que tem que ser feito agora? Bem, do ponto de vista sanitário, a gente mostrou nossa preocupação. Obviamente que essas medidas elas têm que ser sopesadas com um ponto de vista social. Não é simples a gente efetivá-las. Mais difícil ainda é efetivá-las considerando o estado de animosidade política que tem o país hoje. No final de semana a gente viu o que aconteceu com o governador de Ibanez, de Brasília. O pessoal lá quase invadiu a casa dele, porque ele tomou algumas medidas de distanciamento social e de restrição de circulação de pessoas. Não é simples. A gente está colocando do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde pública, o que deve ser feito. A gente tem 17 estados hoje com mais de 80% de ocupação dos seus leitos, caminhando para ter mais do que isso. Então, assim, o cenário é muito ruim. Ao mesmo tempo, a gente tem socialmente uma rixa entre setores sociais que poucas vezes eu acho que a gente viu na história. Em Bauru, manifestantes se reuniram perto da Avenida Nações Unidas para pedir a reabertura do comércio e a saída do governador João Dória. A prefeita Suelen Rosim participou do ato. Então, assim, se a gente não tiver apoio de todo mundo, a gente não consegue efetivar. Se a gente não tiver o mínimo apoio social, não tiver o apoio determinado do Congresso nesse sentido, não tiver apoio de governadores e prefeitos unidos, é muito difícil a gente pensar em tomar medidas sociais, de distanciamento social unificadas. Eu já nem coloco o presidente, porque a gente sabe que ele não defende nenhuma. Mas se a gente não tiver poderes, empresariado, todo mundo no sentido só, olha, o melhor para a economia é a gente parar aqui 15 dias, para a gente depois voltar com mais fôlego. Se a gente não tiver esse entendimento, aí fica difícil. A gente vai ficar o tempo todo falando o que precisa fazer e a sociedade vai estar dizendo, mas não dá para a gente fazer. Porque eu entendo. Porque eu não estou falando do servidor público que vai ficar em casa, não, que vai ter seu salário garantido. Eu estou falando do camelô, que vende R$30 de mercadoria no dia, comendo um outro. Eu estou falando do cara que é trabalhador informal, que é garçom, que trabalha na noite. Estou falando dessas pessoas. Para essas pessoas, de fato, quando a gente fala em parar tudo e ver que não tem auxílio emergencial no horizonte, eu meio que estou dizendo assim, vocês vão passar fome. É difícil. A gente, de fato, está numa encruzilhada terrível. Terrível. E o sopesamento
desse cenário nebuloso é que vai levar à decisão de fazer uma coisa ou outra. Não são decisões simples. Eu estaria sendo hipócrita de dizer que é simples, que tem que decretar o lockdown e acabou. Não é uma decisão simples de ser tomada diante do quadro que a gente vivencia no país. Secretário, falar um pouquinho sobre esses leitos de UTI que já começam a faltar, já faltaram em alguns locais. Nessa carta aberta que os senhores divulgaram nessa segunda-feira, os senhores pedem a renovação da emergência sanitária, né, justamente para facilitar as aquisições. Em 2020, o que a gente viu? A gente viu uma calamidade decretada em nível federal e uma série de irregularidades no uso do dinheiro público. A gente pode falar do Rio de Janeiro, de Manaus e tantos outros lugares. Qual é a responsabilidade que os estados também se colocam? Talvez uma autocrítica sobre o que foi feito em 2020 e agora as dificuldades para convencer a sociedade de que isso é necessário de novo. Como eu disse no começo, a gente tem um exemplo de como não combater a pandemia. O Brasil deu um exemplo assim, muito eloquente. E o que é mais grave é gente se aproveitando dessa emergência sanitária para roubar, né, em miúdos, para cometer atos de corrupção, como a gente viu nos 2 estados aí que foram falados. Então, assim, eu acredito que uma coisa não inviabiliza a outra. A gente tem pressa. Nossa legislação é muito ruim. Ela nem impede a corrupção, ela não consegue isso, e ao mesmo tempo ela é tão engessada que ela não permite que quem queira trabalhar com velocidade consiga adquirir as coisas com velocidade. Só entende quem está sentado na cadeira de gestor público. Então, assim, a gente precisa do orçamento de guerra agora, porque precisa de recursos para agora, para ontem, e ao mesmo tempo a gente precisa de medidas para ontem também. Porque ninguém estava contando com uma variante P1 no horizonte, que infecta mais e que reinfecta mesmo quem já teve a doença de outra variante. Então, quando eu coloco isso e quando eu vou sopesar, eu digo, bem, eu tenho que tomar alguma medida. Obviamente, isso não impede os órgãos de controle de agir. Tem de agir. Eu acho que tem de agir. Está preso o ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos. Ele é investigado por chefiar um esquema criminoso que, segundo o Ministério Público, desviou milhões de reais durante compras na pandemia. A gente tem que ser transparente, a gente deve prestação de contas à sociedade do tanto que se gastou, e eu acredito firmemente que uma das tarefas para esse pós-guerra, do pós-pandemia, é a gente fazer uma devassa aí em tudo que se gastou, em estados, em municípios. Teve muito recurso indo aí para município em ano eleitoral, com um contingente pequeno de pessoas, que não tinha hospital, de repente recebe milhões de reais. Então, assim, é muito esquisito isso. E eu acredito que a gente, enquanto sociedade, deve, sim, uma prestação de contas para todo mundo. Para dizer assim, olha, tá aqui, o dinheiro foi investido nisso. Eu acho que a gente deve, sim, colocar a mão na consciência e demonstrar isso para todo mundo. Secretário, o senhor acredita que a gente vai assistir uma judicialização maior dessa discussão? Já tivemos uma decisão do Supremo determinando que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de UTI, né, em alguns estados. Mas o CONAS ou o grupo dos governadores pode entrar com algum tipo de ação legal contra a União, cobrando mais repasses, cobrando a própria compra das vacinas? Eu acho que, infelizmente, isso é um caminho sem volta. Se esgota o diálogo, se esgota a capacidade de convencimento, se esgota a possibilidade de conversar e encontrar medidas do ponto de vista administrativo mesmo, resta o caminho judicial, que infelizmente é o que tem restado. Eu tenho aqui uma série de decisões do Supremo referente à pandemia que são de assustar. Eu posso dizer, uma primeira lá atrás, aí, em abril, maio de 2020, da União ter requisitado respiradores que eu tinha comprado. Não tinha comprado, eles não tinham comprado respirador para ninguém ainda, e acharam por bem requisitar os respiradores que eu comprei. Eu tive de ir à justiça para eles me devolverem. Então, assim, me parece ser completamente insano a gente chegar no nível desse de decisão judicial, de eu ter de procurar a justiça para ele me devolver instrumentos para o combate da pandemia que eu tinha comprado.
Então, assim, é surreal de fato o que a gente tem vivido nos últimos meses. E eu nem quero acreditar que em outro momento da história a gente vai viver algo tão cruel quanto tem sido esses meses. E aí, terminou o diálogo, bem, então vamos para a justiça, a gente se resolve no judiciário, que vai dar a última palavra sobre quem tem razão. O senhor consegue colocar em números essa redução de leitos de UTI hoje, por exemplo, no estado do Maranhão ou outro estado que o senhor tenha informações, para que a gente possa dar a dimensão do problema, ou seja, aumento da pandemia versus redução do número de leitos? A gente tinha 12 mil leitos em dezembro de UTI, diminuiu um pouco deles em janeiro, para em torno de 9 mil, e a gente termina fevereiro com menos de 6 mil leitos. Então veja, caiu muito. O Maranhão hoje não tem nenhum leito habilitado, 0. Nenhum leito habilitado, desde o mês de janeiro. Em relação a esse custeio, a gente meio que já tem a palavra do Ministério da Saúde que ele vai fazer o pagamento, né? Que ele vai fazer o pagamento. Mas vai garantir a oferta necessária para atender a demanda que virá ainda pelos próximos dias e semanas? E foi o compromisso assumido por eles. Só para ter ideia, eu acabei de abrir aqui o meu painel, eu tenho hoje leitos com habilitação 3.394 e sem habilitação 16.486. O que significa isso? Eu tenho 16.486 leitos de UTI no Brasil que são de Covid e que o Ministério não dá um centavo. E eles estão abertos, não estão abertos? Quem está pagando? Eles estão abertos hoje. São 16 mil leitos abertos e sem financiamento do Ministério da Saúde. Quem é que vai pagar essa conta? Essa conta quem está pagando hoje é Estado e município. Com que dinheiro, se não tem? Com o dinheiro deles mesmo, do próprio orçamento deles. Já tirando, alguém vai estar pagando a conta. A própria sociedade está pagando a conta, porque esse dinheiro vai sair do orçamento geral dos entes para compensar esse buraco aqui. O Ministério está assumindo o compromisso de pagar retroativo a janeiro e fevereiro. Vamos ver se o Ministério vai cumprir o prometido. Olha, a situação é crítica aqui em Santa Catarina. Todas as regiões estão no nível gravíssimo para a transmissão do coronavírus e na maior parte delas, elas já atingiram os 100% de ocupação de leitos de UTI para os adultos. Agora, secretário, mesmo havendo repasses e tal, tem um limite, né, da ampliação do número de leitos pelo número de profissionais, pelo acesso a insumos. O senhor acha que os estados ainda têm capacidade para elevar esse número de leitos? Até que ponto? A gente tem mais baixo já. A gente não consegue. Se a gente conseguir aumentar o número de leitos, a gente vai contar com 2 limites. Um limite que é o fato da gente não ter mais equipe, a equipe está esgotada. Se tem, às vezes o profissional não tem mais interesse de trabalhar na ala Covid. E de outro lado, a gente está sofrendo pressão das doenças que não são Covid. Ano passado, os pacientes sumiram, né? Como estava todo mundo dentro de casa, então não tinha acidente de trânsito, eu diminui muito violência, lesão por arma de fogo, eu deixei de ter. E isso permitiu que o sistema de saúde respirasse para que eu praticamente deixasse ele todo só para atender Covid. Agora não dá mais para fazer isso. Então a gente está tendo a pressão do paciente do ano passado, que deixou de ser atendido, que tinha diabetes, ele agravou, ele vai ter que fazer um pé diabético, ele vai ter que amputar o pé, ou ele tinha hipertensão e evoluiu para um AVC. Eu tenho a sobrecarga desse paciente que deixou de procurar o sistema de saúde no ano passado, mais o paciente Covid. Então, nunca o sistema de saúde esteve tão estressado. Secretário, só para a gente encerrar, para além dessa questão dos leitos, a gente viu no Amazonas falta de oxigênio, isso já acontece também em alguns municípios do sul, pontualmente. Tem relato também de falta de medicamentos, por exemplo, para os pacientes que estão sedados, né, e entubados. Como é que as secretarias estão se articulando e conversando com os fornecedores desse tipo de insumo para garantir que isso não falte? Ou a gente vai assistir aquelas cenas de Manaus e agora no Sul se repetirem pelo Brasil todo?
Bem, eu acredito que todo mundo botou suas antenas assim, de sobreaviso depois do que aconteceu em Manaus. Muitas reuniões foram feitas, a gente fez questão de tentar mapear para ver a situação crítica de estado por estado. Eu acredito que a situação não se repita, apesar da gente ter certeza que vai enfrentar muita dificuldade, muitas cenas difíceis. Março se avizinha aí para ser um mês horroroso, provavelmente o pior mês da gente nesse um ano de pandemia. Secretário Carlos Lula, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, secretário, um bom trabalho e uma ótima semana. Eu que agradeço. Oi pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com o Valor Econômico. A cada episódio eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Matheus Ruas e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.